eu vou convidar vocês a virem comigo aqui no Instagram do Brasil UFO, onde teve alguns casos que eu gostaria de ver a opinião de todos vocês, né, que nos acompanham aqui, sobre o que ocorreu nessas imagens, né? Vamos ver se eu consigo abrir aqui, vamos lá. O primeiro que eu queria mostrar para vocês é este aqui, onde uma luz se acende, né, num campo. E por que eu quero trazer esse caso? Porque lá na Serra da Beleza, o fenômeno que acontece é muito parecido com esse, porque ele acontece no vale, né? Em sua grande maioria ele acontece ali no pasto, parece que é um fogo que tem no pasto, né? Veja esse vídeo. Abri o áudio aqui. Literally just landed out here. Unbelievable. Clear as day. And no one here except for me. And this is where this UFO lands. It's not a drone. I mean, come on, people, man. You guys need to wake up. This freaking UFO just landed out here. Literally hovering. It's either landed or it's hovering above those trees. It's a disc-shaped object. You can see it. Clear as day. Crazy. Unbelievable. Pennsylvania, 7:16 in the morning. On Monday, 2024, December 28th, 29th. This is ridiculous. I don't want to move because I don't want to lose it. Bom, esse é o primeiro, né? Então eu quis trazer aqui para ilustrar, né, o nosso programa com algum caso também, né, que nós apresentamos lá no Instagram, né? Se você quiser, pode verificar esse vídeo lá e tirar suas conclusões. E também aqui, volta um pouquinho aí para quem não viu, para ver se realmente você acha que era algo ali não identificado pousado, ou alguma fogueira, uma lâmpada que estava ligada, né? No caso da Serra da Beleza, tem alguns locais lá da própria serra, que é gigantesco, que tem estradas, né? Passam carros, tem o farol ali, né? Luzes de algumas casas, né? Então acaba confundindo. Não sei se esse aí também se igualaria aos fenômenos lá da Serra da Beleza. Outro que eu recebi foi enviado pelo... Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Um vídeo feito em 23 de janeiro de 25, a 1h20, estava uma forte chuva, e o Marcelo, ele mandou pra gente esse vídeo. Ele percebeu que na nuvem tinha um formato piramidal na nuvem, né? Aqui é claro que no Instagram tá o zoom ali onde estava a nuvem, mas se você quiser depois você pausa o vídeo, você vai perceber que tem um formato de pirâmide ali, enquanto tem os trovões ali, os raios, né? Então, tudo bem, meu nome é Marcelo, sou morador aqui do Valparaíso, de Goiás. Esse avistamento, ele ocorreu no dia 23 de janeiro de 2025, foi de 1h20 da manhã, né, até 1h50, por aí. E eu resolvi gravar, né, os relâmpagos, a priori. Tava tendo muito relâmpago mesmo. E, na verdade, antes eu tava deitado na cama, né, e aí tava muito forte os clarões. Isso com um blackout, né, no quarto, a cortina blackout fechado. E os clarões estavam muito intenso. E aí eu resolvi gravar, né, pra pegar algum raio legal, tudo. E aí, no meio da gravação, no celular, é mais evidente a aparência dele, né, do que a olho nu. A olho nu, ele era muito turvo, né, não era com tanta nitidez quanto no celular, né. E aí eu tava gravando era de 30 em 30 segundos, né, pra não ficar muito carregado o vídeo. Teve uma hora que eu dei um stop no vídeo, né, quando eu fui ver tinha uma figura, né, que era essa figura triangular, e eu achei estranho, né, que aí eu olhei no vídeo de novo e lá tava aquela figura nos outros vídeos que eu havia feito, né, e depois eu comecei a gravar novamente. E aí ele tava muito aparente no celular, né? E aí chegou um momento, nos outros vídeos que eu tenho, ele fica muito mais clarinho, né? E depois nos outros vídeos ele vai ficando mais como se ele já tivesse desaparecido, né? E aí eu tento até gravar mais, mas só mostra só os relâmpagos, tudo. E aí ele desaparece de vez, né? Tem um vídeo que eu até falo, vai, sumiu. E aí quando eu vejo ele, mas ele tá bem fraco, né?
E aí depois ele desaparece. E naquela região onde tinha o relâmpago, né, os relâmpagos, a incidência estava muito grande. Tinha uma quantidade enorme de relâmpagos. Acho que nos vídeos que o Vitor deve ter te mandado, tem até uns relâmpagos mais intensos, né? E é justamente naquela direção. E o que me deixa mais intrigado é que os relâmpagos que vêm de frente a essa figura, né, ele desaparece, né? E os relâmpagos que vêm na lateral e atrás dele faz com que essa figura fique aparente, entendeu? E depois eu tentei fazer mais alguns filmagens para ver se pegava, ele não conseguia mais porque ele já havia desaparecido. Então, aí eu descarto a hipótese de ser pareidolia, porque você vê que as arestas, as laterais dele, na verdade, a cor dele, o material, eu não sei o que acontece, é diferente dos da nuvem, né? Você vê que no meio, o centro dele é igual a das nuvens, mas na verdade o que está atrás dele é a cortina de chuva, entendeu? Ou seja, nesse ambiente aí, lá no fundo estava rolando chuva, então a quantidade de nuvem atrás era muito pouca, então a quantidade de nuvem ela estava muito acima, entendeu? Então pareidolia eu acho que não é o caso, assim, eu já descartei total que seja pareidolia. Você vê que as luzes do poste e ele se igualam, entendeu? Ou seja, é algo que emite luz, você entendeu? Vamos ver Vamos aí. ver se o pessoal fala aí se tá ok. Tá Agora ok? ok. Chegando, vamos João lá. de Barro já deu ok. Beleza, vamos Então, nessa. pessoal, boa noite, Cleiton. Boa noite, pessoal do chat. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a casuística lá do continente, da região da Ásia, né? Que é muito interessante, tem muita coisa legal lá. E desse continente praticamente não explorado, que é o da Antártida, né? E dar uma boa noite aí para o nosso timaço aí de convidados, Cláudia Tauro, Luiz Ricardo Gedo e o Fernando Ribas. Mas falando aí dos dois vídeos aí, o Cleiton, o primeiro lá realmente parece muito com o que a gente vê na Serra da Beleza, né? É bastante parecido, e eu acho que são orbes de luz aí, né? Provavelmente a casuística é muito comum, né? Em vários locais do mundo para esse tipo de fenômeno. Então, assim, realmente parece muito com o da Serra da Beleza. E esse outro aí da forma triangular aí nas nuvens, existe essas teorias de que as naves poderiam se reabastecer, se alimentar de energia elétrica, né? Então, inclusive aqui no canal do Brasil, no Instagram do Brasil UFO, de vez em quando o Cleiton posta algumas nuvens muito estranhas, né, muito singulares, se deslocando numa velocidade diferente das outras nuvens, né, com formatos diferentes e que eles não se desfazem com as correntes de ar, né? Então, sei lá, quem sabe são naves aí disfarçadas de nuvens, né, com a camuflagem de nuvens. Então, é uma das possibilidades também, elas estarem aí no meio das tempestades aí, escondidas lá no meio das nuvens e de vez em quando se revelam através do relâmpago, né, da luz dos raios. Pois é, cara. Só lembrando, né, pessoal, teve aquele caso, eu tentei procurar alguns dados a mais, mas ficou só naqueles dados que o History trouxe, né, que é aquele caso onde apareceu lá um objeto piramidal, lá um formato piramidal sobre o Pentágono, se eu não me engano, e sobre o Kremlin, né? Mas vamos até falar com o Fernando Ribas, que é um artista 3D, né? Se aquilo não foi fantasiado, né, pelo pessoal que explora isso aí, aparentemente ali teve várias testemunhas, né, Ribas? E teve testemunhas que estavam passando perto do Pentágono, outros perto do Kremlin, na Rússia, né? E disseram que tem vídeos gravados de diferentes ângulos, né? Não sei se você acompanhou isso aí, queria saber sobre esses casos do Kremlin e do Pentágono e também sobre esses dois aqui que eu mostrei agora há pouco. Seja bem-vindo aqui a mais um programa do Brasil UFO. Boa noite, Cleiton, boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite, um abraço aí, pessoal do chat. Então, você fez a pergunta aí sobre esses OVNIs triangulares aí do Pentágono e do Kremlin, né? Sempre é possível fazer em 3D ou fazer com computação gráfica, né? Então é muito complicado a gente bater o martelo nesse sentido. Mas, se tem filmagens de outros ângulos, aí a brincadeira começa a ficar diferenciada, né? Pois é, cara. Opinião. Pois é. E vindo de pessoas diferentes também, né? E também, assim, hoje em dia, a computação gráfica está muito difundida, até com inteligência artificial também, né?
Então, às vezes uma pessoa que nem tem conhecimento muito de 3D ou de efeito especial consegue produzir alguma coisa assim, né? Então, eu acho que a coisa tá ficando mais difícil nesse sentido, né? Para quem pesquisa. Então, é mais complicado distinguir o que é, o que não é. Apesar da inteligência artificial, hoje em dia, não tá avançada, mas você consegue notar que é inteligência artificial, né? Uhum. Mas um exemplo que eu dou com relação a isso é aquele OVNI do Haiti, que foi um vídeo que circulou por e-mail lá em 2007. Vocês vão lembrar disso aí. Quando eu vi aquele vídeo, eu achei que fosse real. Eu fiquei até com medo, né? Não, até porque a gente não estava acostumado com esses vídeos fakes, né? Sim, sim. Mas a cada dia vai piorar, né, Ribas? Porque você imagina a inteligência artificial que tá na mão dos poderosos. A que chega na mão do povão já tá embaçada, imagina na mão dos poderosos, né, cara? Pois é, cara. É preocupante isso aí também, né? Essa questão da inteligência artificial, né? Agora, quanto aos vídeos aí, eu achei muito interessante esse primeiro. Me lembrou Serra da Beleza também, apesar de eu nunca ter ido lá pesquisar nem nada. Mas das histórias que eu vejo, né, dos ufólogos que pesquisam lá, até o Marcelo confirmou também, que parece muito, né, com o que acontece lá. Parece que foi na Pensilvânia, né, esse vídeo aí. Pensilvânia, então, essa área aqui, eu moro perto de Montreal aqui, então tem essa... faz divisa aqui com os Estados Unidos, né? Uhum. Então tem algumas áreas aqui que tem casuística ufológica, né? O caso da Beth e do Barney Hill foi aqui perto, inclusive. Foi em New Hampshire, né? Que faz divisa aqui. E mais ali pro lado da Pensilvânia, um pouco mais acima, tem o Lago Yukon, né? Que divide o Canadá dos Estados Unidos ali. Sim. Faz divisa ali. Do outro lado se eu não me engano, é Chicago, eu acho. Acho que é Chicago. E do lado de cá é Ontário. Uhum. E Pensilvânia tá ali pertinho, né? Então tem uma casuística muito grande nessa área aqui. Esse Lago Yukon tem vários casos que acontecem ali também. Você já trocou alguma ideia com alguém dessa região, assim, com algum americano ou canadense sobre algum fenômeno que os caras viram, assim? Não, americano não. Mas eu tive a oportunidade de participar de um evento aqui em 2022 sobre ufologia e foi muito mencionado essa questão dos grandes lagos, né? Uhum. E parece que tem interesse aí Bom, pelo que a gente tem visto hoje em dia, que tem vindo aí do desacobertamento, né? Eu tendo a acreditar que esses seres já estão aqui, né? De alguma forma, ou dentro de... Tem muita atividade em vulcão também, né? A gente vai falar até da Ásia aí, no Japão, no Monte Fuji, tem atividade de luzes lá. E é um vulcão ativo lá, né? Pois é. Então eu tendo a acreditar nisso, que eu acho que esses seres já estão aqui de alguma forma, né? Sim. E esse caso do triângulo nas nuvens que o Marcelão lá de... Como é que chama a cidade dele? Valparaíso de Goiás. Ele conseguiu filmar ali. Depois eu peço pra vocês, pessoal, vocês voltem o vídeo aqui no YouTube ou vai lá no Instagram e dá pausa ali na hora, que você vai ver que tem um triângulo mesmo ali entre as nuvens, né? O que você acha, Ribas? Cara, eu achei muito bizarro. Bom, à primeira vista, assim, eu pensei em pareidolia, né? Pois é. Mas o estranho, pelo que eu vi do vídeo aí, ele tem umas linhas muito bem definidas ali, né? Exato, cara. Então, assim, é estranho. E aí eu pensei também no fenômeno natural, mas eu nunca vi nenhum fenômeno natural que parecesse com isso aí. Sim. E leva a crer que ele reflete luz, né? Ele não emite luz, até o rapaz falou no vídeo aí também. Mas é estranho, esquisito. Agora, o que é realmente, eu não sei. Pois é, cara, né? A gente tem que aprender, pessoal, que em programas que falam do assunto, né, de mistério, de ufologia, nós temos que ter mais perguntas do que resposta, né? Porque é algo que não adianta tudo que a gente falar aqui é somente hipótese, a nossa hipótese, nossa opinião somente, né? E já para colocar os nossos dois amigos que não falaram ainda na conversa, quero perguntar pro Cláudio. A gente fala muito, né, dos objetos, né, de virem do espaço, mas será que essas coisas que aparecem
aparecem no céu, né? Aparecem em vales, ali onde tem uma energia muito grande por causa da natureza, né? Entre florestas, lagos e tudo mais, né? Até mar, né? Será que essas coisas que aparecem no caso dessa, que estava no formato triangular, não poderia também a gente apostar na hipótese de ser portais, Cláudio? Seja bem-vindo a mais um programa aqui do Brasil UFO. Boa noite, Cleiton. Boa noite, amigos. O pessoal do chat, o Luiz Ricardo, meu companheiro, o Marcelo, Fernando. Satisfação estar aqui com vocês essa noite para falar um pouquinho sobre ufologia. Bom, Cleiton, respondendo a tua pergunta, lógico, né? A gente estuda um pouquinho sobre essas teorias, essas hipóteses aí, principalmente sobre portais, né? A gente tem visto ultimamente que essas hipóteses de portais, elas estão crescendo muito em relação à questão ufológica, né? Principalmente com o desaparecimento de pessoas, que puxando um pouco sardinha para o meu lado, onde a gente pesquisa essa área, né? Como você disse, casos de montanha, mares, né, onde há uma grande questão ambiental, ali realmente a coisa ela tem crescido bastante, os relatos também, né? Em relação aos vídeos, você pediu para dar uma opinião, eu conheço também um pouco a Serra da Beleza, né? Tenho ido quase com frequência, a cada ano eu tenho a oportunidade de ir até lá e observar, né, os relatos, os avistamentos que acontecem por lá, né? E, bom, fica um pouco difícil a gente opinar a distância que está o vídeo ali da testemunha. Eu não sei se esse suposto objeto está mais perto do vale, ali eu não consegui identificar. O que a gente costuma observar muito na Serra, você também que conhece lá pode também falar, a gente vê ele muito na altura ali do vale, né? Uma certa altura, ele passando ou ficando alguns segundos ali sobre o vale, e depois ele contornando e entrando ali nas montanhas ali. Então, pode ser parecido, né? Mas eu não teria certeza se é muito característica do que aparece na Serra, né? Em relação ao segundo vídeo, aí eu concordo com o Marcelo quando ele falou na questão de que alguns objetos eles podem estar ali se reabastecendo, entre aspas, da energia ali dos relâmpagos, dos trovões. Isso já aconteceu em outras situações, onde objetos eles param em frente às estações elétricas ali, né? Há até relatos de fotos e vídeos de testemunhas que observam os objetos parados ali, como eles estivessem mesmo recarregando. Mas no vídeo fica muito difícil opinar, né? A gente não tem podemos analisar o vídeo como sendo algum objeto em si ali. Por ser numa região onde a incidência é muito grande, lógico que leva a pensar que poderia ter um objeto naquelas circunstâncias ali, com chuva, com raios e trovões, e ele poderia estar usando uma tecnologia que muito se fala hoje em dia, né, que é de invisibilidade. Até o Luiz Elizondo já comentou isso várias vezes nos seus depoimentos, que o governo americano, o Pentágono, já teria até essa descoberta, essa tecnologia, né? Mas ele não explica como, ele não fala como, né? Só são palavras, né? Então a gente fica aí com várias opiniões para tentar saber realmente o que poderia ser, né?
Mas muito interessante o vídeo, eu gostei. É isso aí, os mistérios que nos rondam, né? E quero saber do Luiz Ricardo Gedo. Antes de mais nada, obrigado por você estar aqui no programa mais uma vez. Se esses casos para você soam familiares, você já viu alguma coisa desse tipo, já chegou até você, Gedo? Seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez é um privilégio, uma honra estar aqui no canal Brasil UFO. Né? Desejar uma boa noite com os meus amigos aqui, o Cleiton, o Marcelo, meu irmão de fé e camarada Cláudio Artauro, o Fernando lá do Canadá, que nós já conversamos uma vez, né, faz tempo. E, ô Fernando, você sabe que é muito fácil fotografar UFOs aí no inverno, né? Eu não sabia. Porque a nave vai aí, congela, não sai do lugar e você fotografa, né? Porque no inverno, meu amigo, né, você sabe como é que é, tá? Mas o problema das imagens aí, nós teríamos que ir até o local, fazer um exame do local, conhecer o local, tá? Procurar acidentes visíveis, acidentes geográficos visíveis, tá? Você tem que fazer uma série de análises, tá? Antes de você dizer se é ou não é. Né? Então é muito complicado, eu não gosto muito desse tipo de colocação pelo seguinte. Tá? Sem análise você não pode comprovar nada. Então você fica naquela, pode ser, pode não ser. Tá? Então eu não vou me aprofundar nessa área porque não foi feita uma análise, você não sabe nada, você não esteve na região nem nada. É como falar da Serra da Beleza sem estar lá. Tá? Então eu prefiro partir por um outro lado. Vamos lá. Local que eu estive, que eu vi isso pessoalmente, conversei com pessoas que viram isso, tá? Na cidade de Iporanga, Vale do Ribeira, estado de São Paulo. Tá? É muito comum sobre a região da mata ali, você vê essas esferas luminosas, objetos luminosos, que simplesmente ficam dançando sobre a mata. Conversando com o pessoal ali na região, não existe rede elétrica no local. É mata fechada. Tá? É um fenômeno que intriga até os próprios moradores de Iporanga. Ok? Então, eu já tive a oportunidade, não na Serra da Beleza, mas em Iporanga na década de 80. Tá? Então, eu vi fotos no local de época de pessoas que fizeram. Naquele tempo não existia computação gráfica, inteligência artificial, não existia nada disso. Eram máquinas fotográficas até muito simples. Então, seria muito fácil determinar a fraude. E o pessoal lá é muito curioso. Então, até alguns conversaram comigo, falaram, qual é a explicação que eu poderia dar? Eu falei, olha, pode ser algum fenômeno telúrico, ou então são engenhos que não são nossos, que estão circulando naquela região por algum motivo. Aquela região também é muito rica em cavernas. Né? Eu estive naquela região também há muitos anos atrás, inclusive com o Claudir Covo, já falecido. Tá? E o pessoal, nós chegamos a ver esse tipo de fenômeno na região. Eles chegam a adentrar em cavernas ali, só que ninguém teve a coragem de entrar na caverna e se dirigir até o fundo para ver o que ia encontrar ali. Mas isso também acontece na região de Iporanga. Então eu já vi esse tipo de fenômeno. Tá? Já vi em Peruíbe também. Tá? Fenômeno luminoso, eu vi sobre o mar. E detalhe curioso, né? É fácil você ver na penumbra ou à noite, é muito mais fácil você ver essas naves porque elas se tornam intensamente luminosas. Elas têm um campo energético à sua volta muito intenso, então ela brilha muito durante a noite, então é muito fácil você ver. Né? O problema do avistamento noturno é esse, você não tem parâmetro, distância, altitude, você não tem nada. Né? Então é complicado esse tipo de avistamento de luzes noturnas. Com relação à pirâmide, naves piramidais já foram registradas na Europa, nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, na década de 90, sobre um reservatório, se eu não me engano, em Brasília, foi vista uma nave piramidal, foi filmada, talvez ainda exista essa filmagem na internet, eu não sei se ainda existe, foi feito por uma ou duas pessoas, agora não lembro mais. Tá? Você vê sobre um reservatório ali na região de Brasília uma nave piramidal, claramente piramidal. Ela não é apenas triangular, ela é piramidal. Então, são tipos de naves que não são
muito frequentes, mas que existem, como discos com tentáculos, que você hoje não vê mais, foram muito vistos na década de 50, ou como o pessoal chamava, eram ufos medusa, né? Parecia uma medusa com tentáculos. Isso foi muito comum na década de 50. Tá? Então nós temos alguns tipos de avistamentos de naves que não são muito frequentes de serem vistas. E a piramidal é uma delas, mas já foram vistas em vários países, inclusive aqui no Brasil, nesse caso de Brasília, na década de 90. Tá? Então, vamos dizer que meus comentários terminam por aí, pelo menos por enquanto.